Uh! Tá! Vou matar vocês. Eita! É brincadeira, mulher. Halloween. Spooky Uki. Halloween. Pra você. Diretamente aqui do inferno, porque tá um calor desgraçado, o que significa que o Satanás está entre nós. Gente, hoje o babado é forte, cardíacas. A gente vai falar sobre medo, terror, superstição. E aí, gente, essa é a primeira parte do nosso Halloween. A gente vai fazer uma segunda, porque esse mês é só apenas e. Ah, não, tem o Dia das Crianças também. Enfim, o resto do mês é só Halloween. É o que conta. E depois é o Natal já, né? Então, um beijo a todas, feliz ano novo. Hoje, gente, a gente vai conversar sobre tudo de mais aterrorizante que acontece nas nossas vidas nessa terra. Tô toda cagada, Giovana. Mulher. E aí, gente, tudo bem? Tudo ótimo, e vocês? Tudo. Foi longo, né, essa introdução. Pra preparar o menino, né? Pra gente entrar aí nesse assunto já, vocês são medrosas? Sim, muito. Tá. Medo é meu sobrenome. Ah, eu tenho que falar que eu não sou medrosa, não, gente. Sério. Sério? Não sou medrosa. Olha Pô. só. Essas coisas que me assustam. Eu morro de medo de um monte de coisa. Eu vou contar aqui. Eu também. Não, eu tenho medo das coisas, mas não é uma sensação assim, muito amiga minha, sabe? Ela tá ali sempre presente, mas não é nada que me Nada que desabilite. te paralise. É, não. Ai, não, tem uma coisa que me paralisa, assim, de eu parar e chorar, gente. O quê? Sapo. Sapo? Sapo. Gente, chama a maca, chama o SAMU, porque eu não vou me mexer mais. Nossa. Gente, Chama. eu presenciei essa experiência. A gente estava numa casa de campo e aí tinha um sapo gigante, sabe? Tinha acho que uns 50 centímetros de diâmetro o sapo. Oi? Exato. Não, calma, uns 30. Era desse tamanho, era muito grande o sapo. Nossa, gente, pra quê? Não sei se era um sapo, um pombo ou uma cama elástica. Era um jacaré. Era um boi. Nossa. Esse menino começou a berrar, a gritar. E aí todo mundo da casa achou que ele tinha morrido. Aí a gente arrancou ele para um outro quarto e nem sei que fim deu um sapo depois. Era começo do namoro, eu fiquei assustado com ele. Nossa, nunca tinha visto ele tão assustado desse jeito. Mulher, eu não consigo me mexer com sapo na minha frente. Nossa. Eu morei no Nordeste por 2 anos e lá tinha muito sapo. Eu lembro dos meninos me empurrarem no matagal de sapo, assim. Gente, acho que foi um dos Nossa. mais assustadores da minha vida. Mulher, eu infartava na hora. Acho que de bicho assim o que eu tenho medo, mas acho que todo mundo tem é barata voadora, né? Eu não. Eu não Adoro, tenho inclusive. barata voadora, Deus me Eu livre. brinco com as baratas voadoras. Vou ali em mim, baratinha. Nossa, eu não tenho medo de nada desses, assim, que vocês citaram. Eu tenho medo de rato, sabia? Rato Rato também não tenho medo de rato. é um negócio. Então, essas coisas aí eu acho que é mais um nojinho, sabe? Sério, Não é eu tenho medo muito mesmo de rato, sei Eu lá. não tenho tomar medo de mordido. rato, eu tenho nojo de rato. Eu não quero um rato perto de mim. Não, eu tenho medo mesmo. Eu tenho nojo da barata, mas eu mato a barata, eu não tenho Eu também medo mato a dela. barata. Vou fugir. Eu não mato. Sabe que dentro dessa experiência de ter morado no Nordeste, eu tenho uma memória afetiva com rato muito forte, porque eu lembro de... Lá tinha muito rato, e eu lembro que eu acho que eu já comentei uma vez que eu assistia Canavial de Paixões. E eu lembro que eu achava muito engraçado. Esse negócio Tinham 2 vai virar ratinhos. eu me apaixonei por um rato, não, né? Vai. Não, mas tinham 2 ratinhos que no horário da novela eles vinham assistir comigo. Então eu tava sentado na poltrona, eu olhava pro lado, os 2 ratinhos sempre estavam lá olhando pra TV assistindo comigo, Canavial de Paixões. Certeza que eles eram fãs. Era do SBT essa novela? Oi? É do SBT essa novela?
Passava no SBT. Olha, medo disso, Igor. Tá? Dos ratos ou de uma novela no SBT? Da novela do SBT. Eu sabia que seria. Mas eu vi poucos ratos na minha vida, então acho que não deu nem pra sentir medo, assim. Acho que vi um rato na minha vida. Quando eu era pequena, eu fui tomar banho na casa da minha avó. Saiu um ratazana da privada. Nossa, da privada que medo. Naquele momento, a criança viada em mim deu um som nesse cabaré que é a vida. Vontade. Aí eu coloquei o roupão, saí gritando pela casa inteira. Socorro. Inteira. Aí eu subi na cristaleira, num pulo Gente, só. Nossa Senhora. Não. E comecei a berrar de cima da cristaleira. Nossa, foi um pânico, assim. Aí meu avô começou a caçar o rato e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deus me livre. Foi bacana. Ô, Igor, mas você não falou ainda o seu medo. Eu tenho dois medos bem medrosos agora. Mas, só finalizando o do rato, eu tenho um amigo, que eu não vou expor ele, Maxwell, que ele uma vez estava dormindo e aí ele sentiu uma cheiradinha no cangote. E ele tinha um cachorrinho. E aí ele passou a mão achando que era o seu cachorrinho. E aí na hora que ele olhou, era tipo uma puta de uma ratazana, querida. Eu acho. Ele deve ter atingido a nota mais aguda possível que a garganta dele conseguiu produzir nesse dia. Bicha do céu. Eu não tenho medo de rato, mas eu acho que se eu cheirasse meu cangote. Então, gente, vocês estão falando que não tem medo de rato e tal. O Gré subiu na cristaleira por causa do rato. Tá todo mundo com medo dessa história que você acabou de contar. Tô sentindo, viu? Vocês são ótimos com rato. Não, a minha reação é de nojo, não de medo, sabe? Eu acho que. Jura? Mas De mim, lógico que eu não vou gostar, ele tá cheio de bosta. Vive no lixo, né, Gré? Vive no né, esgoto. não escova os dentes, é mau rolê. Outra coisa que eu tenho muito medo, gente. Galinha. Galinha. Em geral, né? Olha, gente, vamos abrir aqui. O Greg falou que não tinha medo de nada, mas no fim vocês vão ver que ele tem medo de tudo. Eu tenho medo de Greg, bicho. tenho medo. Bicho eu tenho medo. Bicho eu tenho, Greg, bicho tenho é uma coisa medo que eu de tenho nada, já fez uma lista. Já fez uma lista de 5 coisas, pelo menos. Exatamente. Uma vez a gente estava num restaurante, era aniversário de um amigo. A 30 metros da gente, no teto, a gente viu uma lagartixa. Esse menino queria ir embora do restaurante no meio do aniversário. E lagartixa me aleja também. Nossa, eu amo lagartixa, gente, amo. Eu sou bem franguinha, na verdade. Eu sou apaixonado por lagartixa. Eu também tinha uma amiga chamada Gertrudes, que ela vinha todo dia no mesmo horário em que eu ia tomar banho. Ela vinha no banheiro, eu ficava conversando com Gertrudes enquanto tomava banho. Eu adoro os bichos, gente. Eu tenho medo, tipo assim, eu não tenho medo de galinha, mas eu tenho uma vontade de ter uma galinha só pra criar uma aproximação. Assim. Querem saber meus medos mesmo? Eu tenho dois que não são medos, são fobias, assim. Olha. Eu tô dizendo que se colocar no ambiente que eu estou, eu mudo de país. Nossa. Eu tenho aracnofobia. Nossa, eu também tenho medo de aranha, gente, é verdade. Eu mês passado, eu quebrei o rodo de casa, batendo numa aranha que já estava morta. Meu Deus do céu. Mas eu entrei no banheiro, na hora de sair, a aranha tava lá, com as perninhas pra cima. E eu falei assim, eu não vou empurrar, porque vai que a alma pula em mim. Então eu fiquei batendo, quebrou. Era uma aranha grande? Pra mim era. Ai, No real delas, não lembro. Eu tinha medo, hoje eu não tenho mais tanto, mas eu tinha medo das aranhas de madeira, sabe? Aquelas pequenininhas cinza. Eu tinha medo. Mas esse eu consegui superar, mas qualquer aranha que tem a pata maior que 1 centímetro já. Você já viu uma caranguejeira na sua frente? Aquela peluda? Deus o livre, nem quero, acho que eu tô muito bem. Então, acho que eu teria medo dessas. Agora, Eu essas outras pra mim parece formiga. Um bicho que eu não tenho medo é inseto, né? Não, eu não tenho medo muito de insetos, assim. E eu acho que a lagartixa é ótima porque ela come, né? As aranhas, come todos os bichinhos. Então, mas aí eu mataria a lagartixa e não a aranha. Não, imagina. Entendeu? Eu amo as lagartixas. E o outro, Igor? O outro que eu tenho é ofidiofobia. Acho que é ofidiofobia que te fala, né? Eu tenho fobia de cobra. Olha, cobra eu também tenho medo, gente. Olha só. Eu acho que eu nunca nem consigo ter medo de cobra, porque eu nunca vi uma cobra na minha vida. Então... E aí eu tenho não.
Eu tenho uma experiência, eu já tinha essa fobia, né? Eu não consigo assistir cenas com cobras, não consigo ver filmes, não Nem consigo ver. cenas. Não, Nossa senhora. eu não consigo, por exemplo, assistir aquela cena de Harry Potter com as aranhas, eu não consigo. Eu tenho uma história com cobra, pra vocês verem o tamanho da minha fobia. Estava ali Qualquer. eu, indo para o curso, e eu peguei um corredor aqui na área, é cheio de corredor, né? Parece um labirinto. E eu peguei um dos corredores, e aí eu parei com uma cobra estirada no chão reta, né? E aí eu parei a mais ou menos 1 metro da cobra, ou seja, bem perto. E eu falei assim, acho que essa cobra está morta. Já, tipo, com o cu na mão. E a cobra, pá, olhou pra minha cara e deu limpo. Gente. Mano, mas pensa no nego que correu. Mas eu corri. E eu juro que eu olhava pra trás e a cobra tava lá, assim, atrás de mim. Mentira, nem tava. Mas eu juro que eu olhava e via ela correr atrás de mim, assim. E eu sei que eu corria, e eu só parei de correr quando eu prestei atenção nas pessoas olhando pra mim, correndo, morrendo de medo, ninguém entendendo porque eu tava correndo daquele jeito. Enfim, eu fui atrás dos caras, e inventei mó coisa, falei que tinha uma cobra lá e que tinha criança, que a cobra podia, os caras foram lá, mataram a cobra, e eu fiquei com peso na consciência. Fui pro curso e eu lembro que eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas que, assim, eu entrava com cabo de vassoura, tirava o meu cobertor, tirava tudo, porque na minha cabeça a cobra tinha morrido e a mãe ou o pai, alguém membro muito próximo da cobra, tinha seguido o meu Alguém do clã da rastro cobra. Pra se vingar. para se vingar. E ainda mais porque eu tinha visto uma matéria dizendo que a cobra, quando ela tá atrás de alguém, ela persegue essa pessoa até achar, né? Olha Nossa. eu. Pra mim, a cobra foi no meu curso, falou assim, que hora que esse menino sai? Aí ele falou, aí a cobra saiu, passou no supermercado, falou, ele passou por aqui, tô sentindo o fedor. E aí Entrou um gay foi aqui até... nessa sala, eu quero saber quem é. E aí, pra mim, todo dia eu chegava em casa e essa cobra ia estar lá, de cauda cruzada, né? Porque ela não tem perna. Esperando, falando assim, demorou, hein, amiguinho? Vem cá pra eu morder sua. Deus me Nossa, mas E é aí, verdade. você não é machuda? Vem aqui bater em mim. Mas apesar de eu falar assim, eu te juro que na minha cabeça era isso. E na minha cabeça ela ia ficar me esperando. Nossa. Nossa. Tá aí Sabe 2 medos que você citou, né? aquelas novelas que o pessoal coloca cobra na banheira? Muito chique. Hum, Se eu tivesse banheira, eu não tava tomando banho nela até hoje, querido. nossa. Ô Gui, e o que faziam com a gente lá no sítio, lembra? O que Aqueles exatamente? besouro. Ah, com os besouros, é verdade. Mas tadinho Nossa dos besouros, né, senhora. gente? Tadinho, mas eu peguei trauma. Nossos primos, a gente criança, nossos primos mais velhos pegavam aqueles besourão preto assim e ficava querendo jogar em cima da gente, chegar perto, a Já gente. vi. Eu e o Gui corria pra dentro da casa e ficava trancado. Aí tava aquele calor, todo mundo Homofobia, lá né? fora. É, E tipo a gente isso. ficava dentro, trancado da casa com medo, porque fora da casa tinha muito besouro. Então a gente Tinha. ficava morrendo de calor dentro da casa, cozinhando dentro da casa, né, Gui? Porque a gente tinha medo de Foi. besouro. Eu não sei, acho que até hoje eu teria medo. Depois, tadinho, dá dó, porque o bicho não faz nada, né? Mas É, criança, Sim. né? não tenho medo, não. Eu tenho medo mesmo dessas coisas que o Igor falou, da aranha, que uma vez eu já vi uma aranha caranguejeira, dessas todas peludas, assim, tipo, andando na casa. Foi horrível. E de cobra, realmente, isso daí são 2 Ai, medos. meu sonho é dançar com a cobra assim, igual a Britney, sabe? Igual a Anitta em Veneno. Corajosa. Gente, eu preciso tirar isso do meu peito. Eu Gire. sou apavorada com lobisomem. Sério? Morro de medo. Não sei, Eu acho que tenho muito medo de lobisomem. quando eu penso em Eu tenho plena ciência de que não existe. é assim, Mas mas morro de da medo. puta. Quando eu penso em lobisomem, eu penso no Lupin. E aí o Lupin era bonzinho. Ah, não, quando eu lembro de lobisomem, eu lembro de um. Tipo, eu lembro de um Benício Del Toro. comercial do Goosebumps no Fox Kids. Eu saía do canal quando passava aquela propaganda, porque aparecia um lobisomem assim, eu ficava apavorada, me borrava toda cagada. E tinha também no Ratinho muita coisa assim de lobisomem, lembra que eles faziam direto esses negócios Sim. de terror e tipo lendas urbanas e não sei o quê. E aí tinha muita gente da roça que vinha contar a história dos encontros do lobisomem, não sei o quê. Nossa, eu não tenho. Mas uma coisa que você falou de lobisomem, né? Eu não sei se tem a ver, mas me fez pensar em cemitério. É um lugar que eu tenho medo. Nossa. É lógico que é um lugar que poucas pessoas se sentem bem, né?
Mas é um lugar que eu tenho medo, assim, gente, não Então, gosto. apavorante pra mim é ir, tipo, numa estrada, sabe, no meio do mato. Ah, Quando você tá indo, assim, em viagem. na estradinha de terra, Aí, assim. tipo, você tá vendo só aquela estrada no breu, o farol do carro. Ah, isso também. Meu sonho, meu pavor. Aliás, meu sonho e meu pavor É que apareçam OVNIs. um lobisomem, assim, no meio da estrada. Sabe É meu que sonho, mas eu morro de medo. Credo. o meu medo mais assim, mas que eu já acredito sim que exista, são extraterrestres. Você tem medo? Eu tenho Eu- medo de eu- extraterrestre. Eu tenho. Eu sou Eu tenho, apavorada também. então, eu tenho medo, mas eu sou aquele que paga pra ver, assim. Tipo, gente, tem uma luz piscando, vamos Eu ali. também. Eu acho que o que eu quis dizer no começo desse podcast é que eu morro de medo de tudo, mas eu sou muito mais curiosa do que medrosa. Eu quero que tudo isso que eu tô falando aconteça, gente. Nossa, Eu quero ver um lobisomem. Eu quero ser abduzida. que horror, não. Pega eu, ET. Não fala isso. Não, abduzida Eu não. adoro. Gente, Você não sabe como é que você vai eu quero voltar. ser possuída. Eu quero ver Deus me espíritos. Eu quero tudo isso. Você possuída com eu te morando com você aqui. Eu quero the full experience. Não quer não. A gente, como seus amigos, assim, não quer que você queira. É meu Eu acho sonho. que eu tenho medo de fantasma, assim, de possessão, por isso que eu nunca assisti o Exorcista. Mas acho que é o único medo que eu tenho, assim, que eu lembro dessas coisas que são ficção. Por exemplo, vampiro, lobisomem, mula sem cabeça. Eu não Ah, tenho não, essa... essas lendas não, assim. Sabe? Porque eu ia citar justamente isso. Eu tenho medo de espíritos, tenho medo do sobrenatural, de uma forma geral, assim. Essa coisa Mas quando toda. eu era pequeno, eu morria de medo de espírito, mas eu sempre queria ver minha avó, a mãe da minha mãe. Então eu pedia toda noite pra ver ela, que é falecida. Então Sério? eu sempre Nossa. quis ver minha avó. Mas eu morro de medo, assim, de espírito, essas coisas. E E você que vampiro? foi... Vampiro, vocês têm medo, não? Não. Não, queria um ser. Inclusive, quando eu vejo morcego, eu falo assim: morde, morde. É aquele vampiro do Entrevista com o Vampiro, o Brad Pitt. Sim, esse a gente não O tem Tom medo mesmo. Cruise, Tom Cruise. Esse eu Antônio queria. Bandeiras, O meu medo é ele o passar pela Edward minha casa Cullen. sem rolar uma garganta profunda, alguma coisa assim. Passou eu Uau. morri. Exatamente. Falei, putz, esse é meu medo. Meu medo é Rolou passar a vida sem mamar um vampiro. Nossa. Ô, Igor, quando você fala de medo de ET, você medo de quê? É que eu acho que realmente são seres mais inteligentes, acho uma vida mais inteligente. E eu acho que eles estão estudando sim a Terra. Assim. Eu sou bem Alice mesmo. Acredito em ET. Sei que talvez não seja tão quanto eu acredito, mas eu sou bem Alice mesmo. Eu vivo no Pai da Maravilha. Acredito. Sabe que tem um momento muito louco, assim. Aqui perto de casa passa o Rio Tietê, né? O Rio Tietê passa bem aqui perto. Tem uma parte que chamam de Constran, que é uma partezinha, uma rua que é urbanizadinha, bonitinha, tem parque, então as pessoas ficam na rua de madrugada, é bem natural lá. O meu tio chegou aqui em casa falando que tinha aparecido um disco voador lá. E aí, óbvio, zoei, brinquei, ri, ele falou, não, Igor, mas eu não tô falando porque só eu vi, eu tô falando porque muita gente viu. E eu achei assustador, porque eu fui na casa dos meus amigos, eu fui na casa dos meus tios, e todo mundo viu um objeto redondo com luzes pousar do outro lado do Rio Tietê, assim, na beira do Rio Tietê. E aí muitas pessoas falam enfim, que é do governo, que talvez eles estejam criando um novo, enfim, mas eu acho sinistro muita gente ter visto, assim. Eu acho muito sinistro. Eu sou Alice, eu acredito. Gente, casa passada, Igor. Ai, meu Deus. Conte. Sua periquita aí agora. Fala que meu menino já tá aceso de medo. A história é meio longa, calma. Eu tenho uma tia. Tia, se você estiver ouvindo isso, eu vou contar a sua história. Foda-se. Eu tenho muitas histórias, tá? Da minha família, de histórias de sobrenatural. A minha família é bizarra. Mas vou contar dessa tia específica. Ela contou uma história de que ela tava indo pra Aparecida e fazendo a caminhada, sabe a procissão? Sim. Saiu de Santo André a pé e foi pra Aparecida. É bem comum isso.
Aí o que aconteceu? Ela ia parando, né? Fazendo paradas e não sei o quê. E aí, um dia na beira da estrada, ela falou que já era umas 2 horas da manhã e ela tava cansada e ela achou um barraco abandonado no meio do matagal, na beira da estrada. Aí ela entrou nesse barraco, viu que não tinha ninguém, né? Não sei o quê, e foi dormir ali. Aí ela falou que de madrugada Prepare-se, Igor. ela se sentiu sendo envolta como dentro de um casulo. Uau! E aí ela ficou presa nesse casulo assim. E aí apareceu assim um pessoal. E esse pessoal, ela falou que era um pessoal muito alto assim, com um rostão assim esquisito, bem branco assim, pálido, branco mesmo, sabe, como se estivesse emitindo luz. Sim. E aí esse pessoal aí começou a mexer nela e não sei o que, falar com ela. E, e ela ficou amiga deles e começou a conversar com esse pessoal aí. Isso tudo ela falou que aconteceu ali muito vividamente, não sei o que. No dia seguinte, ela seguiu a viagem dela e foi pra Aparecida, não sei o que. A gente foi um dia, eu tava junto, a gente foi pra uma cartomante. Foi eu, essa minha tia, uma outra tia e a minha avó. E aí a gente chegou lá nessa cartomante e a gente sentou numa salinha lá e ela ia pegando um por vez e levando lá pro fundo para fazer a consulta, né? Da cartomante. Aí a gente tava todo mundo sentado e chegou mais um pessoal. Chegou um moço, um senhor já, uns 60 anos assim, bem grisalho, bem branco e bastante alto. Ele chegou com mais uma moça, eu acho, e uma pessoa, não lembro. Eu só lembro desse homem. Que aí ele sentou do lado da minha tia, e aí eles começaram a conversar. Ele falou que teve umas experiências com alguns aliens. E aí ele falou que tinha ficado amigo desse pessoal que era aliens, que não era dessa terra. Aí ele começou a descrever os pessoal. E aí a minha tia começou a contar a história dela. Aí eles começaram a ver que eles estavam no mesmo lugar. Eita! Eles já foram visitados pelos mesmos aliens e eram, tipo, eles eram bonzinhos, assim, eles estavam conversando com eles ficaram amigos e não sei o quê. E que os dois tinham sido visitados pelas mesmas criaturas ali. Sim. Eles tiveram as mesmas experiências, eles começaram a contar as mesmas histórias, assim. Uau! Ela conta essa história, Igor, realmente assim, como uma pessoa conta uma história Ela fala como mesmo. se. Sim, Ela normal, como se natural, fosse né? uma vizinha. Sim, exato. Sim. É bem assustador, assim. Uau, gente, Gente, a minha família tem uma história muito bizarra. Eu tava esperando a gente chegar a falar sobre experiências sobrenaturais, porque eu tenho uma sinistra, assim, que pra mim é muito tocante, assim, e é bem assustador até hoje. Foi uma coisa muito simples, mas que ficou na minha cabeça falando, what the fuck? Olha só, eu estava chegando em casa, assim, e aí na hora que eu fui entrar na viela, não tinha ninguém na rua, e aí as luzes começaram a ficar muito fortes, e teve um apagão, assim, tudo ficou escuro. Eu tava chegando em casa, cansado de mexer. Deu um apagão. Aí ficou muito escuro. Porque, enfim, apagou tudo. E eu falei, putz. Aí a gente fica do lado da Castelo Branco, né? Eu olhei pra Castelo, tudo apagado. E aí eu andei assim, e aí questão de, sei lá, uns 30 segundos, que foi o tempo de olhar, de perguntar, de olhar na rua, não ter ninguém. E aí eu entrei no beco que vai dar pra rua que vem pra cá pra casa. E aí, tipo, começou umas luzes de umas casas lá atrás, piscar, piscar, e pá, voltou tudo. E aí eu falei, nossa, rolou algum tipo de apagão, assim, bem sinistro. E aí na hora que eu virei o beco, a rua já começou a ficar lotada de pessoas. Eu falei, tudo bem, natural, pra lá não tinha pessoas, pra cá tem. E aí eu parei, a senhorinha estava sentada na frente de casa, e eu falei assim, ô moça, só caiu a luz agora de noite ou tá assim o dia inteiro? Aí ela falou assim, como assim, meu filho? Aí eu falei assim, não, porque acabou de ter um apagão, né? Ficou tudo escuro. Ela, não, eu tô aqui há pelo menos 1 hora na porta e o tempo que eu tô aqui não caiu as luzes, não. E aí eu fiquei tipo, quê? Como assim? E aí Só eu fui. você?
E eu fui pra casa e aí aí eu perguntei pra minha avó, ela falou, não caiu a luz não, tá normal. E as pessoas. E aí eu voltei lá na rua e as pessoas. E tinha muita gente na rua andando, assim. E aí eu fiquei. What the fuck? E muito engraçado que aí eu não lembro de que forma, mas no mesmo dia apareceu pra mim, assim, tipo, em redes sociais sobre Sete Além. E aí eu falei assim, meu, o que é Sete Além? E aí, aleatório, eu abri um link que deu numa reportagem sobre pessoas que acreditam ter passado no Sete Além, sobre pessoas que acreditam ter pego um trem, e aí de repente chegou na estação, saiu e tudo estava muito estranho, então ela fala sobre a experiência no Sete Além, que é como se fosse uma espécie de mundo inverso do Stranger Things, que Stranger Things fala, ou uma espécie de Silent Hill, sabe? Sim. Eu achei muito sinistro. Eu acho que antes dessa experiência eu acharia super engraçado falar de Sete Além, mas não dá para admitir que eu fiquei por cerca de 30 segundos num ambiente escuro com apagão que ninguém mais viu, só eu. Eu vi o apagão, eu vi as luzes piscar antes de voltar, eu vi tudo e fiquei questionando, tipo, meu Deus, por quê, sabe? E aí eu pergunto e mais ninguém confirma essa história. Isso Nossa, não é eu tô muito arrepiado aqui. Gente, muito assustador, assim. Que loucura. Nossa, e eu não lembro de ter passado uma experiência dessa e nem quero. Eu também não. Vocês não passaram por experiências paranormais, sobrenaturais? Não. Não, nenhuma experiência assim assustadora. Nunca passei. Tem uma que é frequente na minha família de bruxas, né? Oh. Que a minha avó, ela sabe sempre que alguém vai morrer. Nossa. Ela sabe quem é que vai morrer. Nossa. Porque no dia anterior da morte da pessoa, uma amiga dela de infância que morreu vem na janela e sussurra o nome pra ela. Meu Deus do céu. Bom, gente, aproveitando ainda essa onda de experiências e tal, eu faço parte de uns coletivos, né? E um deles é um coletivo de curtas de terror, chama High Hill. E a gente estava produzindo um roteiro que eu escrevi sobre uma rua amaldiçoada. E olha só que engraçado. Eu comecei a escrever esse roteiro sobre uma rua aleatória e comecei a pesquisar sobre ruas. E aí eu escolhi uma rua amaldiçoada que aparece em todos os sites, chamado Rua Apa, por conta do Castelinho Apa, onde teve uns assassinatos nesse castelo. Que, enfim, o menino chegou, matou a família toda, depois falam que esse castelinho é assombrado, que a rua é assombrada. E aí, tipo, foi coisa assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, fui pesquisei só para ter um direcionamento pro curta, aí eu fui, escrevi, coloquei o nome APA, e uma semana depois a gente tinha um aniversário para ir de um amigo, assim. E aí a gente foi, encontrei os amigos na estação, e enquanto a gente estava esperando os amigos, tinha um mapa na estação, acho que Santa Cecília, tem um mapa assim das ruas próximas, e por acaso, só por acaso, a casa da minha amiga era 2 ruas dessa rua amaldiçoada chamada Rua APA. Nossa Senhora. Aleatório, assim, sabe? Tipo, há 3 dias antes da festa, 3, 4 dias antes da festa, eu não fazia ideia de que rua era essa. E aí eu fui pesquisar pro filme de terror e descobri que a rua é onde a gente estava. E aí a gente aproveitou, a gente, como tem medo, falou assim, vamos lá. E aí fomos, eu e uns amigos lá, assim, fomos nesse castelinho da APA. E, sei lá, foi uma experiência muito estranha, assim. Tinha um cachorro que começou a latir, mas o cachorro, ele não conseguia passar da metade do quintal. Sei lá, ele correu, e ele parou, como se ele não passasse dali, assim, foi o jeito, é muito estranho, porque os cachorros normalmente correm para pro portão, sabe? E ele correu até um ponto muito específico e latiu, e parou, e depois ficou olhando, e depois voltou a latir, e depois um cara começou a gritar, assim, aleatório, do nosso lado, sei lá, enfim, foi uns bang muito louco, até difícil de explicar, porque nem eu consigo entender exatamente o que aconteceu. Deus me disse que eu já vou nessa rua dessa. Mas os meninos também tiveram alguns tipos de alucinações depois, assim. Tipo, um dos meninos estava com a gente, jura que viu um cara com o pescoço quebrado pro lado, andando na rua, assim, em direção a ele.
Socorro. Gente do céu, Deus me livre. Muita gente, depois que a gente visitou o castelinho da APA, teve umas experiências muito loucas. Gente, e tinha mitos na infância de vocês? Por exemplo, Socorro, a loira do vários. banheiro, os Tinha, com palhaços. certeza. Esses todos tinham essas lendas urbanas que a gente nunca soube se é verdade ou não. Mas Nossa, eu lembro realmente, que isso fez parte do nosso imaginário. Do meu, pelo menos. eu acho que eu tava na Charlie, quarta Charlie. série, na quarta ou quinta série, e começou esse boato dos palhaços que roubavam os órgãos das crianças. Eu e meu amigo voltava para casa da escola num medo, correndo. Gente, a gente não podia ver uma Kombi que a gente se cagava inteirinho de medo, porque falava que os palhaços sequestravam a criança e roubavam os órgãos. Nossa, eu acho que isso durou quase um ano assim na escola. A gente voltava correndo da escola para chegar logo em casa com medo desses Gente, mas palhaços. isso era uma mentira completa, será? Não tinha nenhum fundinho de verdade, porque foi como é que se diz, um boato que tomou uma proporção tão grande, tão gigantesca. Será que não tinha um fundo de verdade isso, assim? Será que não aconteceu algo parecido, alguma Pode ser coisa? sim, mas pra Lá nos criança, Estados né? Unidos teve o. Como é que é o nome? O John Wayne, que era o palhaço assassino, não era? Ah, é? Teve isso? Eu não sabia. Teve. Então eu acho que pode ser uma Mas, migração dessa história, né? Ah, os meus dois medos de mitos, um era o homem do saco. O homem do saco, meu pai, não podia ver o homem com saco que eu corria. E o outro é a loira do banheiro. A loira do banheiro eu tinha tanto medo da loira do banheiro que na minha casa eu tomava banho com a tampa da privada fechada e um balde de água em cima e eu ficava de olho se a água mexia. Se a água mexia, eu já. E às vezes a água batia em mim, caía em cima e fazia uma bolinha. Eu já, meu Deus, o que está acontecendo? Quantos Aí anos você tinha? na minha cabeça eu via. Ai, com vergonha agora de falar 14. 14, 15, 16. É engraçado esse negócio Até do os. homem do saco. Tinha uma pessoa pra vocês que era o homem do saco? não. Porque no meu bairro tinha, tipo, aquele ali é o homem do saco e vai passar e levar criança. Ai, que horror, Que horror. não. O Pedrão, Não, tadinho do Pedrão. Tadinho. Então, eu não sei, eu achei que todo bairro tivesse isso. não tinha, não. Eu tinha medo de uma pessoa, a gente, como criança, tinha medo de uma pessoa específica, achando que ela era o homem do saco. A loira do banheiro eu nunca tive medo. Eu tive uma porque fase de medo. é porque a gente já invocou, né? Acho que eu fiquei com medo depois que eu invoquei, eu e meus amigos no banheiro. Eu fiz a loira do A banheiro. experiência do Eu compasso. fiz o compasso, eu fiz o copo, eu fiz tudo isso. Gente, eu tô falando pra vocês. Eu sou muito mais curiosa do que eu sou medrosa. Socorro. Nossa, Eu sempre só não ouvi fiz o Ouija porque eu não tinha Ouija. Exatamente, só não tive a oportunidade. Na verdade, eu fiz a Ouija. Eu fiz o tabuleiro numa cartolina. Só que aí a gente usava o copo, né? Porque era o. Sim. Ô Gui, mas você ia falar a sua experiência que você tem medo da banheira, da loira do banheiro? Não, você ia falar que eu também passei por isso, assim, por essa fase de medo da loira do banheiro, mas nada além disso, assim, teve um período. Mas você nunca efetuou Não, imagina. a invocação? Quem Não, tem medo não vai passar longe disso, né? Mas, Mas eu tinha medo, mas eu era mais curiosa. Você Eu não sou tinha- mais curiosa. não teve nenhum outro medo, Gui? Oi? Nunca teve outros medos? Ah, não, eu tenho Essa- Essas medos. lendas urbanas? Não, dessas lendas urbanas não. São mais os medos, assim, do sobrenatural, do espiritual como um todo, assim. Dessas coisas de fazer contatos, de visões, de pessoas que têm visões, ou que nem você contou, da sua avó, que ouve a voz da pessoa dizendo o que vai acontecer e acontece, né? Eu acho que isso tudo me deixa muito impressionado, na verdade, né? E eu sou uma pessoa super impressionada, gente, que na verdade eu vejo que a galera tem até uma certa curiosidade para saber o que vai acontecer no futuro, né? Leitura de cartomante, ou enfim, N coisas aí para saber o que vai acontecer no futuro. Sabe outra coisa que eu tenho medo? O quê? Entrar num ambiente escuro que eu não conheço. Tipo, fica tudo escuro assim, eu tinha muito medo. Isso se chama bom senso, porque você pode bater em alguma coisa. Não, mas eu tinha medo, sei lá, eu acho que meu medo é muito associado a isso, a fantasma. Porque eu tinha medo de pular alguma coisa na minha frente ali. Sabe que eu tô no meu quarto com as luzes apagadas. Então, e aí tá começando a chover, né?
E aí o barulho já não é isso, cara. É a porta abrindo, é não sei o quê. Eu já tô aqui, o ventilador fez barulho, já tô, eita porra. Quero ver o pessoal pra dormir hoje. Mas esses medos vocês têm até hoje? Esses medos de coisas sobrenaturais? Tenho. tenho. Eu tenho, com Eu tenho um certeza. pouco, eu tenho menos. Eu tenho menos eu acho que por conta da Ubanda, mas eu tenho. Eu não tenho mais medo de coisa sobrenatural, não. Não, eu tenho. Eu sou muito impressionado, na verdade, né? Eu paraliso. Você paralisa mesmo de medo dessas coisas? Paralise Paraliso menos. totalmente. Totalmente, assim. Muito impressionado. Lembrei uma outra coisa que eu tenho medo. O quê? Robô. Ai, você é maluca. Eu morro de medo de robô. Você é maluca. Por que, maluca? Tá assistindo muito filme de ficção, filho. Vocês não assistiram? Sabe aquele Eu, Robô? Pra mim aquilo lá vai Sim. acontecer. Aquilo lá vai acontecer, Ah. eu tenho certeza. Pra você, o Asimov tava tendo uma premonição, né? Exatamente, eu li as imóveis, né? E a gente não tem uma Alexa aqui em casa porque eu tenho medo da Alexa sair. Eu também tenho medo dela. Eu também tenho medo dela. Gente, eu acho que aquilo ali não é coisa boa, não. Ai, gente, pode acessar você da luz, que eu já tô todo cagado aqui. Eu morro de medo também dessas secretárias Porque eletrônicas se do você século pensar, XXI. eles tendem a evoluir mais que o ser humano, né? Então, tipo, para eles, o raciocínio do Asimov, que, tipo, o problema do planeta Terra é o ser humano, que é muito lógico isso. Então, para o robô chegar a essa conclusão e falar temos que exterminar os seres humanos, é lógico isso. Então, não sei, eu tenho um pouco de É um medo. caminho curtinho, né? Rapidinho. Eles só como ser humano já e quer falam isso, assim, né? gente, o problema aqui são vocês estão... É, Eu tô olhando aqui na minha lista, o filho da puta é você. é. Então, olha, robô, o Greta tá querendo comprar uma Alexa, eu tô meio reticente. Ah, assim. não. Comprar não. Vocês lembram aquele brinquedo que tinha nos anos 80 que também falava, que era tipo um Gremlin lá, lembra? Ai, Furby, aí colocavam um Furby um do Ah. lado do outro e eles também se comunicavam. Credo. Tem umas Ai, que experiências dessas, o Furby, que aí colocavam um Furby do lado do outro e eles se comunicavam. E o Pacto da Xuxa? Nossa, gente, a O que Xuxa. vocês acham disso? Gente, a Xuxa é riquíssima, né, em histórias. Lembra quando o estúdio dela pegou fogo? Que também falam tantas Falaram que histórias. era o demônio que Cobrando. veio cobrar, né? O Brasil disse que ouviu uma voz e gritou Yoshirahara! A Xuxa, quando ela teve um episódio que pegou fogo, e aí falaram que o capeta veio cobrar. Ah, Coitado. Ela sempre foi muito associada ao satanismo, né? foi. Ô, gente, sabe o que é mais engraçado nisso tudo? Que a Record mostrava no Fala Que Eu Te Escuto imagens do estúdio pegando fogo com uma música da Xuxa rodando ao contrário, que teoricamente faria uma Lembra. apologia. E tempos depois ela vai lá e Porque fala fala- a Xuxa. Exato, depois eles contratam a Né? Xuxa, né? Porque Contrata, lembra que tem uma música. Gente, pode procurar no YouTube, que eu acho que deve ter ainda. A música do cãozinho Xuxo. Isso, essa mesmo. Que ele falava. Ao contrário, você ouve Rei Exu. Isso, exatamente. Rei Exu, Exu, Exu. Ai, gente, maravilhoso isso. Tem uma música em específico que eu lembro que todo dia que eu escutava essa música acontecia uma merda, tipo, muito grande. Muito grande. Dava muito ruim. Tipo, meu dia era péssimo. Se eu iniciasse o dia ouvindo essa música, o resto do dia era só desgraça. Nossa. E aí um dia eu falei assim, eu tô ouvindo essa música todo dia, e todo dia que eu tô escutando essa música tá dando ruim. Será que se não escutar hoje meu dia vai ser bom? E eu não escutei a música esse dia e o dia foi maravilhoso. E no outro Nossa. dia eu não escutei e o dia foi maravilhoso. E aí eu lembro que depois de um mês, eu, louco, tipo, uma das músicas que eu mais amo, que eu cantar e tal, eu falei assim, foda-se, é superstição da minha cabeça. E aí eu ouvi a música esse dia e, tipo, eu lembro meu tio chegar bêbado, quebrando tudo dentro de casa, assim, enfim. Meu tio nem mora com a gente, mas foi lá e quebrou tudo em casa. E eu fiquei tipo, gente, a culpa é minha que eu ouvi a música. E aí é muito louco, eu não sei muito bem se é uma superstição, mas eu fiquei com isso na minha cabeça, que toda vez que eu ouvisse essa música, alguma coisa muito ruim ia acontecer. E isso há uns 5 anos atrás. E o ano passado eu trabalhava perto da Cracolândia. E aí eu pego a estação Comandante Sampaio, que é na frente da Cracolândia. E eu estava passando pela Cracolândia e eles têm sonzinho lá e tava tocando justamente essa música. Que música que é? Mas aí você ouviu e deu ruim também? Ou você tem que Então- selecionar a música para ouvir? Então,
Eu não sabia até então, mas aí eu ouvi a música e aí o trecho ficou na minha cabeça e eu falei assim, ai meu Deus, faz tanto tempo, né? Faz 5 anos isso já nem existe mais. Foi dito e feito. Eu sentei no trem, a minha melhor amiga me ligou, porque o pai dela tinha batido nela e colocado ela pra fora de casa e ela tava Nossa. desesperada e não tinha o que fazer. E eu falei Meu assim, gente, Deus. eu não tô falando que eu machuco o dedinho, não tô falando que o meu copo predileto cai no chão, eu tô falando que o meu tio chega em casa quebrando tudo, eu tô falando que a minha melhor amiga é espancada pelo pai e não tem onde dormir. Tipo, é treta, assim, sabe? Gente do céu. Que Eu medo. não sei se eu tenho uma superstição assim. Eu não tenho superstições, Ah, não. eu gosto. Pra mim, não é superstição, é melhor fazer. Chama superstição isso. Quando É. eu acordo, o primeiro pé que eu boto no chão é o direito. Hum, Toda vez eu lembro, levanto, vou botar o primeiro pé. Mas eu nunca me disse se dá certo ou não, mas é só uma experiência que eu gosto de manter, assim. Eu não tenho superstições. Eu vi o nome da música aqui, caso alguém tenha ficado curioso, é do Fernandinho, se chama Nada Além do Sangue. É uma música bem bonita. Não sei se é só comigo, porque nada, nunca aconteceu com as outras pessoas escutando essa música. Eu não vou arriscar, não, viu, Igor? eu também não. Meu dia tá ótimo, tô bem, Exato. bacana, né? Então, eu tinha esse negócio quando eu era menorzinha, que aí não sei se entra em superstição, que é que eu apostava a minha alma com o capeta. E é assim. Vocês nunca fizeram isso? Não, não é uma coisa comum. Gente, lógico que é comum. Não é uma coisa comum que se faça. Ainda mais crianças, é louco. Gente, eu tinha muito isso. Por exemplo, tá vindo o carro e se eu passar de tal ponto antes do carro, eu não, minha alma é minha. Aí não, o capeta não fica. Se não Deus, passar, o capeta fica com a minha alma. Deus me livre. Gente. Ixi, eu tô devendo umas 300 almas pra ele, porque eu sempre perdia. Eu disputava com o busão. Eu falava assim, eu vou chegar primeiro que você. Aí eu começava a andar mais rápido que o busão, e se o busão for Ah, mais rápido, eu corri. nas ruas Mas da com o rua, lá do Demon. centro de São Paulo, eu não gosto de pisar na linha. Ah, isso Ah, eu é também isso. tinha isso da linha. Se eu É, pisar. Se eu esbarrar em alguma linha, a minha alma é do capeta. exato. Você tem esse rolê da sua alma, capeta? E você, Gui, tem alguma superstição? Ah, eu acho que eu tenho um pouco disso que o Igor tem também. Existem músicas, mas aí músicas assim do pop e tal, enfim, que eu associo a situações negativas na minha vida, porque, sei lá, eu tava ouvindo essa música e recebi uma má notícia, porque eu tava ouvindo essa música e tive um dia péssimo. E aí a impressão que eu tenho também é que sempre quando essas músicas tocam, assim, ou quando elas aparecem na minha playlist, se eu deixo rolar elas inteira, é porque alguma coisa ruim vai acontecer, entendeu? Então eu prefiro pular essas músicas. Eu prefiro não falar que músicas são para não gerar polêmica, entendeu? Porque aí, como não Ah, é eu uma coisa gosto de segmentada, polêmica. como é coisa segmentado, que nem a do Igor, eu prefiro deixar quieto. E também tem essas outras superstições que eu chamo de superstições baratas, assim, né? Que é assim, tipo, não vou passar por baixo da escada. Se tem uma escada, esses dias mesmo, eu tava andando na rua e tava lá o rapaz da Vivo consertando o poste, ou mexendo alguma coisa no poste com a escada lá. Eu vou lá pelo meio da rua, sabe, contorno, porque realmente não passo por baixo de escada. Então tem essas. Pelo sim, pelo não, né, gente? Eu acho que não vou dar chance para as coisas ficarem piores, né? Vamos sempre pensar que as coisas têm que melhorar, né? Então eu não dou muita chance para essas É o coisas mesmo pelo sim, caso pelo que não. eu pisar em direito primeiro pela É, corda. Pelo sim, pelo não, pisa com o pé direito. não é, mas eu É. tenho umas coisas assim que eu sou meio assim, tipo, que chega a ser até um toque. Eu fui fazer uma prova, aí eu não passei nessa prova, aí eu tive que remarcar a prova e fico pensando, tá, mas eu fui fazer essa prova, era um dia par, então eu vou marcar num dia ímpar, porque se eu faço no dia par, sabe? Essas loucuras, né, gente? Eu chego num ponto, assim, meio que de tratamento psiquiátrico já. Nossa, meninas. Vocês estão satisfeitas dessa palhaçada que aconteceu aqui? Eu quero ver dormir hoje, eu quero ver. Adorei. Começou a chover, as gatas ficaram loucas, o Igor sangrou. Eu quero ver alguém dormir Né? hoje.
Enfim, o Indicacholas de hoje, meninas, vamos? Vamos lá. A gente vai indicar hoje. A gente vai indicar uns bagulho pesado, hein, gente? Sim. Eu nunca quebrei as regras até hoje nesse programa, então hoje eu vou quebrar, vou indicar 2. O Indicacholas de hoje. Coisas assustadoras. Adoro essa Conteúdos moça. assustadores pra você aí se borrar toda. Sai toda cagada, Giovana. Se você for corajoso igual o Igor e o Gré, você pode fazer, né? Bom, deixa eu começar então. Começa. Eu já falei que tenho medo de robôs. Então, minha primeira indicação vai ser a entrevista que Will Smith fez com a robô Sofia, que é assustadora. A robô Sofia fazendo piadas com ele, a robô Sofia tirando ele. É assustadora essa entrevista. Você fica, gente, não é um mundo que a gente vai viver, é um mundo que a gente está vivendo. E ela meio que fala assim, o problema da Terra são os humanos. Ela dá umas coisas, tem umas respostas muito assustadoras. Essa entrevista está no Minha YouTube, filha. passou no Fantástico na época. Mas assim, se a gente for ser dominado por uns robôs, eu prefiro que seja uma fudidona que nem a Sofia, né? O problema não é Porque ser ela é dominado, o problema mandona. é ser exterminado, né? Exterminado. Então essa é a minha primeira dica. E a outra dica é um passeio que eu ainda não fiz. Esse ano não vai dar para fazer por causa da pandemia. Mas o ano que vem nós podemos até gravar um episódio durante esse passeio. Que é o passeio em São Paulo que tem chamado Haunted Tour. Que ele vai por lugares que se criou lendas urbanas e lugares que houveram tragédias em São Paulo. Nossa, então ele vai legal. pelo cemitério da Consolação, ele passa em frente ao prédio Joelma, ele vai para outros lugares assustadores. E agora no Halloween ele faz passeios noturnos, inclusive. Uau, que legal. São 2 horas e aí os atores são meio que fantasmas que comandam esse tour por São Paulo. Então, eu quero. Complementando esse seu Indicacholas, tem um programa. Lembra daquele Muvuca da Regina Casé? Sim. Ela fez um episódio especial sobre esse negócio, não foi? Haunted Tour? Não sei. Ou foi no Brasil? Brasil da Gente? Como é que era o nome da. Enfim, é um programa da Regina Casé que ela fez os pontos mais assustadores de São Paulo, se eu não me engano. Nossa, eu não lembro se era São Paulo ou do Brasil. Apesar de ser muito medroso, eu sou muito curioso em história, essas coisas. Então eu sempre tive interesse nesse Haunted Tour. Então acho que vale a dica pro ano que vem. Pelo que eu tô vendo aqui esse ano, acho que eles não vão abrir, mas funciona o ano inteiro, tá? Não é só Halloween. Então assim que voltar ao normal, já dá para fazer esse Haunted Tour. A gente pode fazer os 4 numa noite. Você tem coragem, Gui? Nossa, eu tenho medo, gente. Não, eu não tenho coragem, não. Pelo amor de Deus. Amigos, cercado de amigos, a gente vai dar mais risada. Isso. E depois vocês vão passar a noite em claro comigo, né? Eu passo, Gui. Isso. Eu conto histórias bem fofinhas pra você. Isso. E depois outros A gente assustadores. passa assistindo Galinha Pintadinha à noite. Pode ser. Tem todas Tá as bom. músicas. Essa é a minha dica. Quem quer ir agora? Vai, Gui. O Fih falou, eu não tinha alguma coisa pronta, mas como o Fih deu a deixa do Edifício Joelma, então vamos lá, gente. É bizarro, pode ser trash, mas é assustador também. Então eu vou indicar um episódio do programa Linha Direta, que uma vez passou na Globo, ali nos anos 2000, a respeito do Edifício Joelma. E é muito impactante, é muito impressionante. Eu recomendo que, sei lá, se você tá afim de ficar assustado e se você se assusta ou se impressiona com histórias sobrenaturais, enfim, aborda de uma forma humana, claro, o incêndio do edifício, abordando um pouco a história das vítimas e principalmente, além da história das vítimas, que é super não assustadora, né, mas que tem muito de sobrenatural, tem também a história sobre o que era antes do edifício Joelma ali naquele terreno e o que aconteceu, né? Então é bem interessante e ao mesmo tempo assustador. E é tudo aquilo que eu já falei, é trash, é bizarro, é triste também de alguma forma, mas é assustador também. Para quem não sabe, o Edifício Joelma foi um grande incêndio que teve
Nesse prédio e... Isso, na década de 70, esse prédio pegou fogo e as imagens estão também no YouTube, para quem quiser ver. São muito impressionantes as imagens das pessoas se jogando do prédio e tudo mais, mas assim, esse programa do Linha Direta, ele aborda de uma forma mais espiritual o que Exato. aconteceu. Ali. E qualquer programa, né, do Linha Direta é aterrorizante, né, gente? Eu Porque ia falar, aquilo a era o gente esqueceu terror. de falar do Linha Direta, que Linha Direta vai medo. Eu Linha lembro Direta, daquele de vampiro. Eles fizeram de lobisomem, de chupacabra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Igor, quer falar o seu? Indicação? Eu vou falar do meu Indicachola. Bom, vou ser bem breve, porque eu não vou falar muito sobre, porque é uma experiência auditiva. Eu vou indicar uma creepypasta. O quê? Creepypasta. Eu tava esperando isso. Que é isso? Eu não conheço, gente. Vocês não conhecem creepypasta? Igor, explique para as senhoras o que é creepypasta. Deixa eu tentar formular aqui o que seria uma Nossa, gente, eu nunca ouvi falar nisso. Existem milhões de creepypastas, gente. Eu também não. Seria tudo o que tem de bizarro e aterrorizante na internet dentro de literalmente de uma pasta, sabe? Então é uma pasta com alguma coisa muito aterrorizante que dizem ser verdade, que pode ou não ser verdade, pode ou não ser ficção, mas que é bizarro. Que normalmente... São os arquivos bizonhos da Deep armazenados Web. dentro dessa internet maravilhosa. Arquivos bizarros que normalmente são ligados à Deep Web. Enfim. E como você acha isso? Tem vários tipos de YouTube, meu amor. Tem vários tipos de creepypastas. Normalmente são tem depoimentos, pessoas que refazem depoimentos de pessoas. E aí tem histórias, meio alucinações, tem ficções, mas, nossa, tem umas que são muito, muito, muito bem trabalhadas. E assim, se você tem coragem, eu indico uma. Porque é pesado, querida. Eu ouvi essa creepypasta há pelo menos 6 ou 7 anos atrás. E eu não sei se eu consigo ouvir de novo à noite em casa, assim, até hoje, porque é aterrorizante a experiência em si. É uma creepypasta chamada A Casa Sem Fim. Aparentemente ela é ficcional, porque é uma história bem ficcional para mim. Porque tem várias creepypastas que acreditam ser verdade. Tem vários filmes que são derivados de creepypasta. O Homem Torto. Qual aquele outro que... O Slenderman. Slenderman é uma creepypasta. A Casa Sem Fim é de... Existe uma casa na cidade que todas as pessoas entram e nunca mais saem de lá. E aí um moleque que desafia tudo e não acredita em nada, resolve entrar nessa casa e conta pra gente como foi a experiência de estar nessa casa sem fim. Deus meu livre. Gente, tem 30 minutos, mas são os 30 minutos que no mínimo você vai borrar a calcinha, porque Nossa, gente. Creepypasta, tem umas creepypastas que são excelentes, assim. Eu adoro essas coisas de não sei o que, de investigação, não sei o que. Então vai pra sua indicação. Você terminou, Igor? Sim, é isso. Era essa creepypasta? É essa creepypasta específica, A Casa Sem Fim. Mas você já viu aquelas que tem um... Pokémon tem uma creepypasta também, gente. Tem. Que é a música do primeiro jogo, o Pokémon Green. Essa música é aterrorizante. Foi lançado em 1995. E na cidade de Lavender... Cada cidade tem uma trilha sonora. E a cidade de Lavender, no primeiro jogo, ela tem uma trilha sonora que falava que induzia as crianças ao suicídio. Nossa senhora. E essa é uma creepypasta aí que tá aí. E aí nos próximos jogos eles trocaram a trilha sonora de Lavender. Então você só encontra a trilha sonora de Lavender na web aí, porque... Deep Web, né?
E dá medo mesmo. Se você Dá medo. no joguinho, assim, tipo, nossa, dá muito medo. As pessoas tocando no piano, você vê que é bem pesado, é bem pesado. Só pra completar, tem um creepypasta do episódio nunca lançado do Bob Esponja, que é o suicídio do Lula Molusco. Eu vi essa thread esses dias no Twitter. É horrorosa. Exato. Assim. Isso é um creepypasta. Nossa, É é o creepypasta. horrorosa. Gente, tem Esse é muito um creepypasta. Joga creepypasta no YouTube, você vai passar o dia lá. Nossa. Mas vejam A Casa Sem Fim. É isso. Beijão pra Exatamente. vocês. Eu vou mandar um que também ele tem meio que tem esse negócio das creepypastas e não sei o que, de investigação, que é o canal BuzzFeed Unsolved. Que eles coletam todos os. Tipo, eles fazem caça-fantasma, eles fazem caça de mitos, e eles fazem também uma coletânea, uma investigação, na verdade, de relatos, não sei o que, de casos não resolvidos. Legal. Eles fazem essa coletânea de coisas Não foram resolvidas. bizonhas, Bizonho. incluindo creepypastas, caça de fantasma, caça de mitos, essas coisas. E eles fazem os vídeos, né? São vídeos de mais ou menos meia hora, assim. Normalmente são. E é bastante engraçado também, porque eles fazem. São dois caras do BuzzFeed que fazem esse canal, né? Eles fazem os vídeos. E eles são engraçados pra caramba. E eles fazem a investigação mesmo, completa. E eles interagem Legal. com você depois. Chama BuzzFeed Unsolved, mas você tem que ter o inglês em dia porque é americano É inglês. e não tenho certeza se tem legenda em português. Merda. Então esse daí é mais dificinho de acessar, gente. Mas se vocês quiserem, tem David Eric também, que é bem bom. Ele tem bastante conteúdo legal também. É um dos mais famosos, inclusive, em creepypastas. Tem também o Milly Wonka, né, gente? Milly Wonka? Milly Wonka, que é brasileiro, ele tem alguns vídeos bizarrinhos também. Legal. Tá vendo, gente? O Indica Chola que virou uma lista só, você só encontra aqui no Cholas Casts. Obrigado. Satisfeitas, mulheres? Sim. Você tá indo aí, Gui, ou você tá com medo também? Nossa, já tô escondido Tá aqui, cagada. ainda que tá ventando aqui com aquele vento fazendo barulhinho, sabe? Frio, né? Então. Começou a chover Ai, gente, aqui eu também. adoro passar um medo. Ai, Eu gente. adoro ficar assustado, eu adoro o desconhecido, porque eu sou curiosa. Tudo que é desconhecido dá medo, mas eu quero conhecer. Eu quero conhecer, eu sou Sei muito não. curiosa. Vocês não são curiosas, Nossa. gente? Não, eu tenho Não, medo. prefiro não também. Ah, eu Olha. adoro. Foi bom pra vocês, meninas? Ótimo, Foi 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 muito legal. ótimo. Gente, semana que vem a gente vai voltar e vai ser a segunda parte desse especial de Halloween. A gente vai falar só de conteúdos de terror. Cinema, literatura, games e muito mais, galerinha. Só pra Segue vocês. família. Isso aí. Tá bom? @cholascast em todas as redes sociais. Todas as quartas-feiras, um episódio novo em todas as plataformas. E é isso, né, meninas? É Sim. isso. Beijo. Isso aí. Beijos, Um beijos, beijo beijos, grande. beijos. Tchau. Beijinho, galera. Use Quero- máscara, use alquinho. Exatamente, usa o álcool gel, gay. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.